Imagine uma construção tão precisa que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda seria praticamente impossível replicá-la com o mesmo grau de exatidão. Uma estrutura que desafia a lógica, a engenharia e até mesmo a história que você aprendeu na escola. Agora pense, como um povo de milhares de anos atrás, sem guindastes, sem concreto, sem acesso à tecnologia, foi capaz de erguer algo tão colossal quanto as pirâmides do Egito? Elas não são apenas túmulos de faraós, são enigmas gigantescos de pedra que continuam provocando os maiores especialistas do mundo. O que existe por trás dessas construções? Que mistérios ainda estão escondidos sob as areias do deserto? E se eu te disser que a resposta pode mudar completamente tudo o que você acha que sabe sobre a origem da nossa civilização? Se você ama mergulhar fundo em histórias que desafiam a ciência, se você quer descobrir verdades ocultas e desvendar mistérios que a maioria prefere ignorar, esse é o canal certo para você. Aqui, cada vídeo é uma jornada, uma viagem onde o impossível vira provável e o desconhecido se torna revelação. Então, já clica em inscrever-se e ativa o sininho agora mesmo, porque no vídeo de hoje você vai entender por que as pirâmides não são apenas relíquias do passado, mas sim mensagens deixadas para o nosso futuro. A construção das pirâmides sempre foi tratada como uma prova da genialidade dos antigos egípcios. Mas quando você analisa os detalhes, começa a surgir algo que parece muito maior do que simples engenharia. A pirâmide de Quéops, por exemplo, tem mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2 a até 40 toneladas. E sabe o que é mais absurdo? Esses blocos foram colocados com uma precisão de milímetros, sem argamassa. Sim, estamos falando de um alinhamento tão perfeito que mesmo hoje seria difícil de alcançar, mesmo com laser e inteligência artificial. E tudo isso há mais de 4.500 anos atrás. Como é possível? Como eles sabiam calcular ângulos, alinhamentos astronômicos e pesos com tanta exatidão? Será que realmente sabemos tudo sobre o que aconteceu ali? Alguns estudiosos afirmam que tudo foi feito com rampas e mão de obra escravizada. Outros dizem que foram usados troncos, alavancas e muita força bruta. Mas há muitos furos nessas teorias. Por exemplo, uma rampa longa o suficiente para alcançar o topo da pirâmide exigiria mais material do que a própria pirâmide. E mais, não existem marcas suficientes no terreno que confirmem essa teoria. Também não foram encontrados protótipos, testes, nem mesmo registros detalhados de como essas técnicas teriam sido utilizadas. O mais intrigante, o pouco que foi encontrado, como os papiros do chamado Diário de Meré, parece mais levantar novas dúvidas do que realmente responder alguma coisa. A verdade é que há uma lacuna gigantesca entre o que é ensinado e o que realmente sabemos. Mas, se a explicação convencional não se sustenta, o que sobra? Aqui começam as teorias que a maioria não tem coragem de explorar. Existem estudos que mostram que a pirâmide de Quéops está perfeitamente alinhada com o norte verdadeiro. E não estamos falando de um desvio de 1 ou 2 graus. Estamos falando de um alinhamento tão exato que só foi superado por tecnologias do século XX. Além disso, a proporção da pirâmide reflete números que também estão presentes na Terra, na Lua e até no Sistema Solar. Estamos diante de um possível conhecimento universal, codificado em pedra por uma civilização que, supostamente, não tinha sequer o conceito de eletricidade. E se isso ainda não te deixou de boca aberta, prepara-se. Há quem acredite que as pirâmides não foram apenas construções, mas sim
máquinas. Máquinas de energia, de comunicação ou até de cura. Nikola Tesla chegou a estudar suas propriedades geométricas e sugeriu que elas poderiam estar ligadas à transmissão de energia sem fio. Coincidência? Talvez. Mas não é estranho que um dos maiores gênios da humanidade tenha voltado sua atenção justamente para algo que foi erguido há milênios. Outras teorias vão além. Dizem que as pirâmides podem ter sido feitas com a ajuda de civilizações extraterrestres ou que carregam códigos deixados por visitantes de outros mundos. Loucura? Pode parecer. Mas por que até hoje ninguém conseguiu provar como elas foram feitas? Os avanços recentes em escaneamento 3D revelaram câmaras ocultas dentro da pirâmide que nunca foram exploradas. Um robô foi enviado por um pequeno túnel e descobriu uma porta selada com parafusos metálicos, algo teoricamente inexistente na época da construção. O que está escondido ali? Por que esses compartimentos foram selados? E por que ainda não tivemos permissão para abrir essas portas misteriosas? Algo está sendo escondido. Seriam essas câmaras a chave para entender não só a história das pirâmides, mas talvez da própria humanidade? A verdade é que quanto mais se descobre sobre as pirâmides, menos sentido faz a versão oficial da história. O próprio governo egípcio já se envolveu em diversas polêmicas ao restringir escavações e impedir que certos pesquisadores acessem as áreas mais antigas e misteriosas. O que exatamente eles estão tentando proteger? Seria apenas patrimônio histórico? Ou há algo muito mais profundo enterrado sob o deserto? Estamos falando de uma construção que, mesmo após milênios, continua de pé, sem rachaduras, sem desabamentos, enfrentando tempestades de areia, terremotos e o próprio tempo como se fosse uma fortaleza eterna. No final das contas, as pirâmides talvez nunca revelem todos os seus segredos, mas uma coisa é certa: elas foram feitas para durar, para desafiar, para despertar algo em quem as observa. E talvez esse seja o verdadeiro propósito: nos fazer questionar, investigar, buscar respostas além do óbvio. Porque só quando a gente duvida do que nos ensinaram, começamos a realmente aprender. E aí te pergunto, o que você acredita? As pirâmides foram erguidas por simples trabalhadores com ferramentas rudimentares? Ou existe uma verdade enterrada que ainda não estamos prontos para aceitar? Se esse vídeo te fez enxergar as pirâmides com outros olhos, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que existe uma explicação mais profunda e oculta por trás dessas construções? Ou tudo pode ser explicado pela engenharia antiga? E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Aqui a gente não conta histórias. A gente desvenda mistérios. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora teorias, conspirações e verdades esquecidas pela história. Nos vemos no próximo Enigma.